A seguir, um relatório divulgado pelo Escritório Regional para a Europa da Organização Mundial da Saúde mostra que o envolvimento com a arte pode ser benéfico tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. E no programa de hoje você acompanha uma conversa com profissionais da área, que falam sobre as próprias experiências, sobre as definições e a importância da arte. Fique com a gente, o Mundo FG está só começando. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo FG, na TV UFG e na Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos, um pouco abaixo dos ombros, tenho olhos também escuros e visto uma roupa bege com preto. Estou de pé no cenário do Mundo FG. Atrás de mim é uma televisão com o logo do Mundo FG enlaranjado e também uma parede colorida nas cores vermelho, verde e amarelo. E quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitave. O Diogo se descreve como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos escuros. Antes de começarmos a nossa conversa sobre artes, eu te convido a participar com a gente. O nosso número no WhatsApp é o 62991811406. Está aparecendo aqui embaixo. Acabou de sair da nossa tela. 62991811406. A gente também tem o Instagram, só anotar aí, @TVUFG. Por lá você participa do nosso programa, manda suas sugestões e também pode responder às nossas enquetes. E agora sim eu vou me encaminhar pelo cenário, vou me sentar para conversar com os nossos entrevistados de hoje sobre a importância da arte para a saúde. E nós vamos falar com Alexandre Nunes, que é professor da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ele se descreve como um homem latino-americano, de meia idade, com pele clara, cabelos grisalhos curtos e lisos, barba também grisalha e olhos castanho escuros. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Professor, o áudio está desligado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente e contribuir com essas reflexões sobre a arte e o mundo de hoje. Nós também vamos conversar com Carlos Costa, que é professor da EMAC UFG também. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos castanhos lisos e curtos, olhos castanhos claros, barba e bigode brancos. E está usando óculos hoje. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Camila, com o professor Alexandre Nunes também, meu colega de EMAC, de Escola de Música e Artes Cênicas. Muito prazer estar aqui. Bom, a gente vai falar de diferentes modalidades, né, artísticas, mas antes queria falar da definição de arte, da importância de arte de uma forma mais geral. Vou começar com o professor Alexandre. Professor, fala pra gente um pouquinho, o que é considerado arte, né? Eu sei que daria aí um trabalho longo, né, falar sobre isso, mas para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes têm pouco acesso, né, a obras culturais, sejam teatrais, né, artísticas, enfim, o que é arte? Camila, como você mesma já antecipou, é uma definição realmente dificílima de fazer, né? A gente vai ter uma série de considerações que vão variar ao longo de cada período histórico, né? E a gente vive um momento muito singular da nossa história, que é um momento no qual a gente vem discutindo em todas as áreas do conhecimento, mas isso de forma muito intensa no campo das artes e das humanidades, que é a chamada decolonização. E os efeitos dessa discussão de decolonização, eles são muito fortes, né? E põe em questão, inclusive, a própria noção que a gente tem sobre arte, né? Quando a gente se coloca em relação com outras civilizações não ocidentais ou não ocidentalizadas, essa definição de arte ela também começa a sofrer uma série de mutações. Mas, enquanto cidadão brasileiro, né, de acordo com a formação
que eu tive ao longo de minha vida, eu poderia definir a arte de modo mais simplificado como aquilo que não gera exatamente a produção de qualquer bem material ou de qualquer finalidade utilitária, porém gera uma transformação do ser, gera uma transformação na nossa vida, uma transformação que a gente pode dizer que é uma transformação poética na nossa existência, no nosso modo de nos relacionarmos, né? Então, a arte seria aquilo através do qual nós damos um sentido de vida não vinculado à utilidade ou ao utilitarismo, mas vinculado ao próprio prazer de estar vivo e de partilhar esse estar vivo com outras pessoas. Uma tentativa Ótimo, professor. simplificada. Queria falar com o Carlos, então. E qual que seria a sua definição? Então, Camila, concordo com o professor Alexandre, que tem várias visões sobre o assunto, mas vamos simplificar um pouco, pensando que nós, seres humanos, podemos fazer arte. E nós também podemos ver arte na natureza. Então, quando nós fazemos arte, nós estamos comunicando algo de maneira simbólica. Nós usamos a criatividade, nós usamos os meios, todos os meios, nós mesmos, mas também outros meios para expor algo, às vezes estético, mas que mexe com muitas questões sociais, que, para mim, a arte ela tem uma causa e um efeito. Você produz algo e você tem um efeito. Não é? Nós fechamos em algumas caixinhas, né, de pintura, escultura, música, literatura, dança, declamação de poesia, arquitetura, cinema. São muitas caixinhas que nós fechamos, e hoje em dia nós temos os hibridismos, que são as junções dessas linguagens todas. Então, para mim, a arte é uma linguagem de comunicação. E que quando você comunica com arte, você fala com a emoção de outra pessoa, você fala com a reflexão também da outra pessoa que está observando, né? Ou no momento, ou em outro momento. É muito amplo, ou amplas são as possibilidades de se fazer arte. Ótimo. Bom, Alexandre, e a gente citou no começo do programa uma pesquisa que nem é muito recente, né, de 2019, que aponta a importância da arte para nosso bem-estar físico, mental. Como que a arte proporciona esse auxílio, né, ao nosso bem-estar? É a partir da apreciação da arte, né, seja qualquer tipo, né, uma exposição, uma música, um filme, a própria arquitetura, como o professor citou, também na produção de arte, mesmo que não seja algo para ser comercializado, né, mas na produção de fruições artísticas. Eu acho muito significativa essa pesquisa e acho que isso se promove a partir do momento em que o contato com o fazer poético ele nos permite estar em contato conosco, né? Eu acho que esse é o primeiro dado, né? Ele permite que a gente se perceba para além daquilo que a gente pode gerar, né? Tem um filme infantil, inclusive, que vem sendo falado muito da Disney ultimamente, né? Através de uma frase que ficou famosa. Eu falo dele por conta do meu filho mais novo, né? Que gosta muito desse filme, que tem uma frase famosa que é "Não falamos do Bruno", que as pessoas, na verdade, começam a perder, né, o senso de comunidade, porque aquilo que dava sentido a elas, que era o próprio estar e ser no mundo, é substituído pela função e pela utilidade delas à comunidade da qual elas fazem parte, né? E a partir daí tudo se degenera e começa a haver uma certa desagregação. Então, eu acho que a arte faz isso, ela cria vínculos, ela cria sentidos que estão para muito além daquilo que a gente pode oferecer a outra pessoa. Ela nos dá a oportunidade de percebermos a importância da alteridade do outro e a nossa importância pelo simples fato de sermos, de podermos apreciar, como disse o Carlos, a própria poesis que está presente na natureza, um pôr do sol, mas também as poesias que a gente é capaz de gerar, de criar.
e diria que a arte nos põe em contato com a nossa essência de seres humanos, né? Na nossa relação comunitária com os outros. Assim, Carlos, se você quiser complementar também essa... Sim, Camila. O que eu acho muito interessante sobre a arte é que ela possibilita a comunicação entre pessoas de uma maneira não regular, como nós, por exemplo, como a comunicação aqui fala, não é? Ou escrita. Ela traz algumas informações extras que nós, às vezes, não conseguimos passar só pela fala. Então, a arte também, ela torna possível a reflexão, porque cada pessoa, ela que é o artista, ela tem uma bagagem da sua vida que ela traz para essa arte. E também cada pessoa que observa tem a sua bagagem de vida, sua cultura, e ela observa de uma maneira diferente. Então, a arte é tão singular e individual, às vezes, para cada pessoa. E também é interessante que a arte, ela propicia também a criação de laços sociais. Ou seja, a comunicação permite isso e a arte permite essa criação de laços sociais. Além também de estimular e também ajudar na expressão de opiniões e sentimentos. A arte, por exemplo, nós temos arte-terapia, que envolve vários tipos de artes, como, por exemplo, a musicoterapia, na minha área, que sou da música, porque realmente a arte, ela mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, é uma linguagem muito ampla e que é muito importante para a sociedade. Carlos, e você falou da comunicação e dessa linguagem ampla. Por meio da arte também é possível discutir várias questões que são importantes, né? E que muitas vezes a partir da arte vira uma pauta na sociedade, um assunto, né? Como, por exemplo, questões... voltou. Que medo, achei que o Carlos tivesse caído da nossa conversa aqui na internet, né? Mas dá para falar sobre questões de gênero, questões raciais, pela arte. Sim, eu sei que eu estou saindo e entrando, né? Mas dá para me escutar bem, Camila? Estamos vendo também o senhor normalmente aqui. Teve 2 quedinhas, mas já estamos ok. Ok. Então, realmente, como eu falei, como a arte ela envolve um conhecimento de si próprio e uma expressão de si próprio, e cada um tem a sua cultura, então é uma maneira também de quebrar alguns paradigmas. Porque quando você vê a expressão de algum povo, não é? E você vê uma expressão diferente do seu povo. Vou dar um exemplo aqui, não é? Quando nós temos lá os africanos com os batuques, não é? E com alguns instrumentos é muito poderoso esse tipo de música, né? Vou falar da minha área, não é? Do som, se você estiver no meio, e você é afetado por aquilo. Se você chega, por exemplo, no Brasil, nós estamos numa roda de choro, nós somos afetados de alguma maneira. Então, é uma comunicação também social e de culturas e de quebras de paradigmas. Uhum. Professor Alexandre, quer também falar um pouco sobre isso, né? Sobre a importância da arte como veículo para discutir questões sociais, para muitas vezes quebrar certas barreiras também, né? Barreiras culturais, certos conservadorismos que a gente tem e que a arte consegue fazer a gente colocar a fronteira um pouquinho mais para frente. Sem dúvida, Camila. Eu diria que a arte é um lugar onde os velhos mundos morrem e os mundos novos possíveis começam a nascer. Tem uma frase do poeta André Breton que é a de que só a imaginação é capaz de me dar aquilo que pode ser, o que pode vir a ser, né? E ele está se referindo exatamente a essa possibilidade, né, da poética, da poesis, do campo artístico, da metáfora, especialmente a partir das potências da imaginação, de não nos deixarem presos àquilo que a realidade imediata, né, do presente é. Mas exatamente por meio da arte a gente tem uma libertação da realidade do mundo, né, e das opressões que o mundo oferece. A gente pode ter uma visão distanciada e crítica com relação a isso, e a gente pode contribuir
para que esse velho mundo, né, afinal de contas, ele vá habitar o mundo dos mortos e que novos mundos possam estar nascendo. Então, esse modo de estar relacionado à realidade, mas ao mesmo tempo descolada e distanciada dessa realidade imediata, faz com que a arte possa exatamente nos dar uma visão mais clara e crítica do mundo do qual a gente faz parte, né? No campo do teatro, um nome muito importante nesse campo são 2 nomes, né? Um deles, Augusto Boal, um brasileiro que compôs a ideia do teatro do oprimido em associação muito forte com a ideia da pedagogia do oprimido de Paulo Freire, e também em conexão fina com os pensamentos de um outro teatrólogo mais antigo, Bertolt Brecht, o teatrólogo alemão Bertolt Brecht, né? Também bastante conhecido, né, mundialmente, né? Eles dois, nesse campo da discussão, né, das transformações políticas e sociais, eles são 2 grandes referências. E o Augusto Boal, mais especialmente, eu diria, ele tem uma vitalidade muito grande, porque ele tanto aborda questões sociais, como ele também acaba entrando na sua discussão por ambientes psicológicos, né? Compreendendo que as opressões muitas vezes fazem parte de um universo interior ou de realidades, né, de mundos mais circunscritos, né, dentro da nossa casa, né, das relações que se estabelecem com as pessoas mais próximas, né? E aí ele vai abordar também essas opressões, né, que às vezes são muito invisibilizadas e que hoje em dia têm sido mais denunciadas e que originam também problemas de ordem não somente social, mas psicológica também. Então, o Augusto Boal tem um espectro grande de atuação e é, sem dúvida, uma das grandes referências, né, no mundo inteiro, inclusive. Às vezes, no Brasil, ele é menos considerado do que no resto do mundo. Bom, nosso tempo está quase acabando desse bloco, então vou agradecer a presença do Carlos, porque o Alexandre continua com a gente para falar um pouquinho mais. Muito obrigada, Carlos. Que bom contar com você aqui para a gente conversar sobre arte, né? Uma coisa tão importante que as... Ai, perdão, não, é isso que eu... Perdão, fiz uma confusão aqui, acabaram de me falar no ponto, vou me despedir do Alexandre, porque o Carlos vai ficar. Aí a pessoa se confundiu. Alexandre, muito obrigada pela sua presença, perdão aqui pelo equívoco, obrigada por trazer essas considerações finais sobre o teatro, muito interessante, também conversar com a gente sobre arte. Eu que agradeço, Camila, agradeço também a presença do Carlos, com que eu pude partilhar essas discussões aqui muito ricas e um ótimo desenvolvimento de programa para vocês. Tá certo, Alexandre. Boa tarde para você e até a próxima. Bom, e a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre a importância da arte para a saúde física e mental. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo FG de hoje, que está falando sobre a importância da arte. E quem está fazendo a interpretação para Libras continua sendo o Diogo Marques. E agora eu vou apresentar quem são os nossos novos convidados. Na verdade, um deles é novo e o professor Carlos continua com a gente. Então, professor Carlos Costa, que é professor da Faculdade de Música e Artes Cênicas
da UFG, está aqui conosco ainda nesse segundo bloco. E agora nós recebemos o Rafael Guarato, que é professor da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. O Rafael se descreve como um homem branco, com cabelos lisos, demonstrando início de calvície, olhos castanhos, barba baixa e pequenos brincos circulares nas orelhas. Olá, Rafael, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Boa tarde, Camila. Eu agradeço a confiança de poder estar aqui no programa com vocês hoje. Bom, Rafael, vou começar com você, porque o professor Carlos e o professor Alexandre falaram um pouquinho com a gente sobre a importância da arte, né? A gente está destacando principalmente para a saúde física, mental. Queria que você destacasse, né, da área da dança, e a arte também ela é muito importante para a melhoria da saúde física e mental das pessoas, mesmo que seja vendo um espetáculo ou participando de uma atividade de dança, né? Conta pra gente como é que você percebe essa questão. Sim, o fazer artístico, ele, além dessas vertentes mais imediatas, né, vinculada à saúde física, né, no caso da dança, a melhoria do aparato locomotor, do corpo, né, de flexibilidade, de fortalecimento de musculatura. A gente não pode esquecer que a dança, assim como todas as artes, né, ela também tem uma grande importância em conseguir trabalhar a sensibilidade, né, a educação da sensibilidade, não apenas enquanto os conteúdos educam, né, a parte racional, as artes têm a capacidade de educar a parte empática, sensível dos seres humanos. E queria destacar um outro ponto que a gente não falou da pesquisa, porque ela é de 2019, mas muitas pessoas começaram a dar mais atenção às expressões artísticas, né, durante a pandemia, que ficaram muitas vezes isoladas de contato com pessoas, de outras atividades, e começaram a perceber o quanto é importante, né, ter acesso a atividades culturais, seja de forma remota ou presencial. Com a dança fica um pouquinho mais complicado, muitas vezes, ter esse acesso, mas também era possível, né? Ver atividades de dança, também fazer dança de forma remota, né? E isso mantinha também as pessoas mais equilibradas, vamos dizer assim, naquele momento tão difícil, né? De reclusão social. Exatamente, Camila. Apesar de estar um pouco não convencional, né? O modo de trabalhar a dança à distância, mas esse aumento da demanda que a pandemia gerou nos seres humanos foi justamente essa necessidade que nós, enquanto seres vivos, né, seres humanos, temos de nos conectarmos com outros seres humanos, com situações que outros seres humanos enfrentam no seu dia a dia, né, que tem a ver com nossa capacidade de sentirmos prazer, de sentirmos amor, de nos importarmos com o próximo. E a pandemia nos demonstrou isso, né, o quanto é importante cuidarmos do próximo, que ao mesmo tempo a gente cuida de si mesmo. Bom, professor Carlos, e falando da música, a música também foi outra questão muito importante nesse momento de reclusão, né? Acho que não só no momento de reclusão, tem muitas pessoas que têm a música aí como companhia diária, né? Estão sempre escutando música, ou quem tem esse dom, né? Tocando instrumentos, a música também é importante para isso que o Rafael destacou, né? Sim, Camila. Olá, professor Rafael, prazer. Então, a música realmente é uma terapia, tanto para quem faz como para quem ouve. Então, para quem faz, só dando um exemplo, eu sei que tem a ver com a questão, você puxou a conversa para a questão do remoto, não é? Mas, mesmo remotamente, uma das questões importantes é a consciência corporal que nós temos como artistas. Nos conhecermos e conhecermos quais músculos nós estamos usando, quais não estamos usando. Eu sempre faço uma brincadeira com os meus alunos, que quando você vai cumprimentar alguém, ou quando você vai escovar os dentes, quais são os músculos que você utiliza? Será que você utiliza mais músculos do que os necessários? Isso traz ansiedade, isso traz também questões de problemas de saúde. E mesmo remotamente, nós pudemos fazer com que as pessoas que estavam tendo acesso aos seus instrumentos pensassem no seu corpo para a execução do seu instrumento ou própria voz. Então, a questão da saúde e a arte está totalmente ligada, tanto para o artista e também para quem ouve. É interessante que durante a época
né, da pandemia, tivemos que ouvir tudo remotamente. E tem um efeito diferente da música ao vivo. A música ao vivo é interessante que as ondas sonoras, que é uma questão física, ela afeta o nosso corpo, porque as ondas, elas entram, não é, dentro do nosso corpo e elas afetam o nosso corpo de várias maneiras. Aí que está uma das essências da musicoterapia. E nessa questão de você afetar as pessoas com o som real, isso fez falta para muitas pessoas de, por exemplo, estar lá num show, ouvindo uma música e recebendo aqueles sons. Então, e nós passamos a ouvir muito música mecânica, não é? O CD. Ela ajuda também porque faz a gente refletir. Ela também, hoje, as capacidades, né, tecnológicas dos nossos fones de ouvido são maravilhosas, que nos afetam emocionalmente também. Mas, então, tiveram várias questões que nós pudemos pesquisar e também conhecer um pouquinho mais sobre esse distanciamento que nós tivemos que viver, sobre os efeitos da música também na questão da saúde, para quem ouve e para quem realiza. Bom, professor Rafael, sei que o senhor pratica isso danças de rua, né? E queria que o senhor falasse um pouco da valorização desse tipo de arte que durante o tempo acabou sendo um pouco desvalorizada e muitas vezes visto de uma forma um pouco preconceituosa, a inserção das danças de rua na cidade, né, da de dança. Conta um pouco para a gente dessa experiência. Oi, Camila, sim, esse é uma estética de dança, né, que é característica das periferias urbanas ao redor do mundo. E, assim, não foi durante muito tempo, não. Eu acho que ainda continua tendo muita dificuldade social de inserção dessas danças, né? Em grande maioria devido ao principal público que é praticante dessa dança, que são pessoas de periferia, majoritariamente pessoas negras, né? Então, acho que ainda é um problema, né? Ela ganha um pouco de visibilidade quando ela adentra em espaços como as Olimpíadas, algumas competições internacionais, né? Mas quando a gente lida com o dia a dia, acompanha as pessoas que dançam essas danças, a gente vê que é uma ou outra pessoa que conseguiu ter protagonismo e visibilidade social, mas a maioria das pessoas, essa dança ainda permanece marginal, né? Mas a UFG, por exemplo, a UFG tem um protagonismo que é o acolhimento desse estilo de dança, né? Desse modo de se manifestar pelo corpo, mais especificamente através da dança breaking. Há um projeto de extensão na Faculdade de Educação Física e Dança que acontece nas terças e quintas-feiras, que frequentam uma média de 25 a 30 pessoas externas ao UFG que estão dentro, né, estão conhecendo a universidade, estão se aproximando da universidade através desse modo de dança que é originário das periferias urbanas. Professor Rafael, e quem quiser participar, precisa ter algum nível de conhecimento sobre dança, sobre o breaking, precisa pagar? Conta um pouquinho mais por quem muitas vezes ouviu o senhor falar e pensou, nossa, tive vontade de dançar, ou já dancei, não danço mais, gostaria de participar. Pronto, para você que está em casa, se interessa por dança breaking, você pode aparecer no ginásio de lutas da Faculdade de Educação Física e Dança toda terça e quinta-feira a partir das 19 horas da noite. É um projeto gratuito, não se paga por ele. Você não precisa ter nenhum tipo de experiência em dança. A ideia do projeto é manter a pedagogia já específica dessas danças periféricas, onde não tem um protagonismo centrado na figura de um professor. Essas danças, elas se ensinam e se aprendem coletivamente, então todo mundo é professor e todo mundo está aprendendo em todos os encontros. Então, todas as pessoas que estão lá estão aptas para te ensinar, vão ter paciência, tá? Um ambiente acolhedor, né? E o interesse é que as pessoas se sintam à vontade com a dança. E professor Carlos, na EMAC a gente tem cursos também voltados, né, para a comunidade externa, tem gente que consegue aprender a trocar instrumento, mesmo que não de forma acadêmica, né? Para os cursos, né, diferentes cursos de música oferecidos, mas pode ter o acesso, né, muitas vezes a primeira vez o acesso a um instrumento, a uma aula de iniciação musical. Conta um pouquinho para a gente também. Sim, com certeza. Nós temos
agora 2 projetos acontecendo neste momento, oficinas de música, que acontece lá na Praça Universitária. E as informações sobre a oficina de música você pode acessar pelo site da EMAC, da UFG. Se você colocar lá no Google EMAC UFG e escrever lá na procura oficinas de música, então você vai achar todas a inscrição para você fazer. Você vai poder fazer alguns cursos lá, que são cursos de apreciação musical, canto, composição, também tem aulas de violão, de guitarra, flauta transversal. E, além desse projeto lá na Praça Universitária, se você morar lá mais perto, tem também no Campus Samambaia um outro projeto que nós chamamos de Academia de Música. E lá também está no site da EMAC informações. Lá nós temos canto infantil, canto adulto, nós também temos canto coral, para infantil e adulto, nós temos uma orquestra para crianças de violino, viola e violoncelo. E também nós temos piano, que pode ser aprendido conosco, trompa e flauta doce infantil neste momento. Mas outras, dependendo do que a sociedade quer, nós podemos abrir outras modalidades. Lembrando que agora é interessante que nós acabamos de montar o nosso curso de música popular, que é um bacharelado, então nós vamos ter muitas repercussões dessa área também na nossa academia de música e oficinas de música. Então venha estudar conosco. Olha, eu sou suspeita porque eu já fiz canto coral na EMAC, na minha fase de estudante de graduação, gostava muito do ambiente, das aulas. Lembrando então para você, se quiser informações, procurar por EMAC para as aulas de oferecidas gratuitamente pela EMAC, para procurar os cursos oferecidos pela Faculdade de Educação Física e Dança, e especificamente o curso que o professor Rafael falou, procurar também por fefd.ufg.br. Bom, professor Carlos, antes de passar novamente a palavra para o Rafael, o senhor falou do curso de música popular, um curso de música popular dentro da universidade, né, que sempre se voltava mais para a música erudita, né, para os concertos. Como é que é inserir a música popular dentro do ambiente acadêmico? Olha, é um momento histórico que nós estamos vivendo. Isso já vem acontecendo no Brasil. Já acontecia no exterior também, não é? Nós temos a Berklee, escola de música lá dos Estados Unidos, que é muito famosa pelo jazz, e já existe há um tempo. E aqui no Brasil, algumas universidades já começaram nessa década esse curso de música popular. E nós, então, estamos muito felizes de trazer para a comunidade aqui de Goiânia, do estado de Goiás e Centro-Oeste, esse curso. Realmente, Camila, como você falou, é algo novo para a nossa academia. Mas, se você quer saber, nós já estamos com algumas associações de pesquisa em música popular no Brasil e que têm produzido muitos materiais acadêmicos pensando e refletindo sobre essa cultura, esse nicho que é a música popular brasileira, que é muito grande, não só brasileira, mas a música popular em geral. Os nossos professores, nós acabamos de contratar um professor de acordeon. Ele gosta de ser chamado de sanfonista e também sanfoneiro. E também nós temos professora de canto popular, nós temos professor de saxofone, professor de guitarra, e que sabem e tocam, não é, neste universo do jazz, da música popular brasileira, então de vários universos e também estilos da música popular, que é muito rico. Professor, eu vou ter que interrompê-lo. Vou ter que interrompê-lo porque o tempo está acabando, que eu queria falar com o professor Rafael antes de encerrar, só para o senhor falar também do curso de dança, né? Um curso recente, razoavelmente recente aqui na universidade, né? Não são todas as universidades no país que oferecem um curso de dança. Também trazer esse universo que muitas vezes está afastado da academia para dentro da academia, né? Exato. A área da dança, academicamente, é uma área ainda pequena, né? São menos de 50 cursos esparramados pelo país. E o curso aqui da UFG, ele completou já 10 anos, né? Ele tem uma primeira década de existência, passando por uma reformulação curricular.
E nessa reformulação tem ficado marcante, né, a preocupação do curso com estéticas de dança, com experiências de dança que historicamente foram marginalizadas, né? O professor Carlos acabou de dar o exemplo, né? A música também, ela assume a sua culpa, né, dos privilégios estéticos, né, e artísticos que manteve por séculos, né, distante a música popular do ambiente universitário, né? O curso de dança, ele tem se organizado curricularmente com a preocupação de atualizar, né, e de manter os docentes preocupados com as demandas sociais, né, não somente com as preocupações estético-formais que o campo artístico demanda, mas também com as questões sociais que envolvem as questões do racismo, né, da homofobia, questões de classe, do machismo. Então, a dança também a nossa compreensão, a dança também é um agente de transformação social. Muito bacana, professor Rafael. Obrigada pela sua presença aqui no Mundo UFG. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigada também, professor Carlos, pela sua presença. Obrigado, Camila, professor Rafael. Até mais, boa tarde para vocês. E para finalizar esse bloco, você acompanha agora uma conversa com a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG sobre as atividades desempenhadas pela PROEC e também um pouquinho sobre extensão universitária. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre extensão, uma das bases da universidade. Mas antes disso, eu peço licença para me apresentar. Sou Igor Rodrigues e sou homem jovem, de pele parda, de cabelos escuros e curtos. E para falar sobre o tema da nossa conversa de hoje, eu recebo aqui a pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG, Luana Ribeiro. Ela é uma mulher branca, que tem cabelos longos e loiros. Pró-reitora, seja muito bem-vinda à TV UFG. Eu começo te perguntando e querendo que a senhora explique o que é extensão universitária. Olá, Igor. Olá a todos que nos assistem na TV UFG. A extensão universitária, Igor, é a forma que a universidade tem de dialogar com a comunidade externa. Ela leva as suas ações de ensino, de pesquisa, de arte e cultura para fora dos muros da universidade. Certo. Eu comecei apresentando a senhora como pró-reitora de Extensão e Cultura, a pró-reitora da PROEC. O que é a PROEC? Quais são as ações que ela desenvolve? A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, elas são os dois grandes braços da universidade, das ações de extensão, onde estão os nossos programas, onde a gente desenvolve diversas ações, eventos e etc. E a parte de cultura, onde a gente cuida dos nossos equipamentos culturais, promove shows. Em cada um desses grandes braços, Igor, nós temos projetos que a comunidade pode vir participar com a gente, tanto da extensão quanto da cultura. E para quem está nos assistindo e quer saber um pouquinho mais sobre a PROEC e sobre extensão e cultura, quais são as formas que eles podem fazer para ter essas informações? Nós estamos com todas as informações super atualizadas, né? Porque a gente tem o Centro Cultural, o Centro de Eventos, a Casa Projetos Sociais. Então, Igor, é só as pessoas entrarem no site proec.ufg.br ou, se não, ele pode acessar as nossas redes, Instagram, Facebook, todas as redes sociais da PROEC, que ele vai tomar conhecimento da nossa programação e participar com a gente. Pró-reitora, muito obrigado pela sua participação. E assim a gente encerra, mas antes eu lembro, então repetindo, reforçando, né, para você que quer saber um pouquinho mais de extensão e cultura, basta acessar o site proec.fg.br, onde você pode ter todos os detalhes sobre esse tema. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais informações para os estudantes ingressantes na Universidade Federal de Goiás nesse primeiro semestre de 2023. Não sai daí, o Mundo UFG volta rapidinho. Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS.
todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Para começar esse bloco, eu primeiro apresento o nosso intérprete para Libras, o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave, que se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. E agora nós vamos voltar a falar sobre informações importantes para quem está entrando na Universidade Federal de Goiás. Essas informações são da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG. A gente vai te apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido por ela e principalmente para os ingressantes que estão entrando nesse semestre letivo que começa na próxima segunda-feira. Quem traz informações é o Igor Rodrigues. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu peço a sua licença para me auto-apresentar. Eu sou Igor Rodrigues e sou homem jovem, de pele parda, de cabelos escuros e curtos. E eu estou no órgão responsável justamente por coordenar e trabalhar a pesquisa e a inovação dentro da UFG. E quem vai falar sobre isso é a Pró-Reitora de Inovação e Pesquisa da UFG. Ela é a Helena Karasek, é uma mulher branca, de cabelos loiros, de comprimento médio, olhos azuis e usa óculos. Pró-Reitora, seja bem-vinda à TV UFG, é um prazer conversar com a senhora. Eu gostaria que a senhora iniciasse contando para a gente como é a desenvolvida a pesquisa dentro da universidade. Bom, então antes de falar de como é desenvolvido, acho que é importante a gente salientar que a pesquisa ela é uma das atividades principais das universidades, né? O que é bacana é que a pesquisa, como que ela é feita aqui dentro da universidade? Ela é feita em todos os níveis, mas principalmente no nível de pós-graduação. É feita pelos professores, pelos estudantes, pelos técnicos. É feita nos laboratórios de pesquisa, principalmente. Pró-Reitora, nós estamos aqui em frente à PRPI. Eu queria que você explicasse, para quem está chegando agora, nós estamos na véspera do retorno das aulas, o que é a PRPI e quais ações são desenvolvidas por ela dentro da UFG. Então, a PRPI é a sigla de Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação e nós, então, ajudamos a gestão superior da universidade a cuidar, de uma forma geral, da pesquisa, da inovação, dentro da inovação, do empreendedorismo também. Então, quais são as ações? Vai fazer a gestão dos projetos e dos grupos de pesquisa. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem mais de 3.000 projetos cadastrados em andamento. Pró-Reitora, e quem quiser conhecer um pouquinho mais a PRPI, quais são os canais de comunicação, onde que as pessoas devem acessar? Então, a gente tem a nossa página, prpi.ufg.br. Ali você vai encontrar os e-mails, os telefones, todos os contatos. A gente também está nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Certo, muito obrigado. A gente acabou de conversar com Helena Karasek, ela que é a Pró-Reitora de Pesquisa e Inovação da UFG, falando um pouco mais sobre essa que é uma das bases da universidade. Repetindo, se você quiser saber um pouco mais da Pró-Reitoria, basta acessar o site prpi.ufg.br, onde você vai ter todos os detalhes, as ações e de como funciona a PRPI. Eu agradeço a sua atenção e a gente se encontra em breve. Tchau! Conheça agora um grupo de pesquisa e laboratório, que foi criado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo do campus Goiás da UFG. Quer aprender técnicas de melhoria de espaços? O Laboratório do Ambiente promove cursos, pesquisas, eventos e publicações sobre o assunto. Entre os tópicos abordados estão melhoria da qualidade dos espaços edificados,
sustentabilidade urbana, desempenho ambiental, paisagismo e patrimônio histórico. O Laban foi criado pelo curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG Campus Goiás. É composto por pesquisadores vinculados à UFG e colaboradores externos. Para saber mais sobre cursos com inscrições abertas e sobre as novidades do laboratório, acompanhe a página do Instagram laban.ufg ou acesse o site laban.goias.ufg.br. Para encerrar, nós vamos te mostrar uma história que foi vivida dentro da Universidade Federal de Goiás. Acompanhe. Eu sou Rubem Borges Teixeira Ramos e sou professor do curso de Gestão da Informação da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. O primeiro contato foi quando eu vim fazer a prova do concurso para professor em junho de 2009. Passou-se um bocado de tempo, alguns meses, já foi em fevereiro ou março de 2010, quando eu recebi um telefonema e ela me falando, naquele momento, que o primeiro candidato não poderia assumir mais a função e se eu ainda tinha interesse de assumir o posto, porque senão eles teriam que reeditar o concurso. Eu até achei que fosse meio pegadinha e quando eu vi o nome publicado no Diário Oficial da União, eu falei, agora eu sou professor servidor público federal. Já faz alguns bons anos e é um agradecimento que eu tenho à UFG nesse sentido de ter me permitido uma expansão profissional, porque eu posso e tenho desde 2011 um núcleo livre de histórias em quadrinhos, que originalmente foi ministrado em português, mas com a adesão da UFG à iniciativa de internacionalização, vem sendo uma matéria que já nos últimos 5 anos eu venho ministrando uma vez por ano em inglês. Então é fascinante ter uma estrutura como Núcleo Livre, em que você pode ter alunos de várias áreas do conhecimento. Ciências da saúde, ciências humanas, ciências exatas, ciências sociais aplicadas, linguística, entre outras, e eles vêm procurando uma coisa em comum, que seria histórias em quadrinhos, muitos porque são leitores, muitos porque foram leitores na infância ou na adolescência e por N razões perderam o hábito, mas eles vão no meu curso, no meu Núcleo Livre, aprendendo o que de fato é história em quadrinho, que não é só o que muita gente ainda pensa hoje, que é uma leitura de passatempo, é uma leitura chula ou voltada só para o entretenimento e para o lazer, mas é uma leitura capaz de agregar valor ao seu leitor, inclusive na sua vida adulta. E prova disso são os TCCs e outros trabalhos de mestrado e doutorado que eu participo de bancas e que eu oriento na FIC e em outras unidades acadêmicas da UFG. Uma marca que eu alcancei, que eu sou um dos únicos professores da FIC, da minha unidade acadêmica, que já orientou trabalhos nos 5 cursos de graduação que eles disponibilizam, orientando em histórias em quadrinhos. A UFG me permitiu ter acesso a uma gama de pessoas que dificilmente eu teria acesso em outras universidades, em outros centros de ensino. Estar estrategicamente localizada em Goiás, como sendo o coração do Brasil, permite que eu tenha acesso a públicos que eu jamais havia conhecido na infância ou adolescência. Nós temos muitos estudantes que já se formaram e que estão conosco, que são oriundos do estado de Goiás, mas do Mato Grosso do Sul, do Piauí, do Maranhão, do Amazonas. E eles vêm, muitas vezes, com famílias para Goiânia, porque passaram pelo SISU e optaram pelo curso, pela faculdade, pela universidade, que é um centro de excelência, mas eles não abandonam a cultura deles. Então você começa a entender um pedacinho de cada vez desse país continental que nós temos, que é o Brasil, e como é que a formação superior pode e se torna efetivamente importante na vida dessas pessoas.
ela agrega valor ao lado profissional, sem dúvida, mas a formação dessa pessoa enquanto ser humano. Pela UFG eu tenho a mais profunda gratidão por me permitir crescer enquanto pessoa de uma maneira em que no local que eu vivia e na situação em que eu vivia, dificilmente eu teria tido tamanho crescimento. E espero contribuir da forma mais digna e honrada possível para agradecer a essa oportunidade que me foi dada lá em 2010 e que vem sendo seguida até hoje. E o Mundo UFG está chegando ao fim, mas se você quiser ver ou rever qualquer episódio, é só procurar pelo canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e ficam salvos os programas para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Se quiser sugerir uma pauta para a gente, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela. É o 62991811406. Você também pode baixar o aplicativo da TV UFG se o celular for modelo Android. Aponta ele para esse código que aparece aqui, baixe o aplicativo, assista a programação ao vivo e nos mande mensagens. E assim eu me despeço e espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Segunda-feira tem mais Mundo UFG à 13h. Muito obrigada e até a próxima!